Olá, estamos novamente produzindo mais um encontro do nosso podcast, A Fortiori. Nós temos a intenção de dialogarmos com várias ciências para que possamos, a partir disso, produzir uma teologia relevante, algo que possa fazer parte da vida das pessoas que consideram a Bíblia como palavra de Deus, que consideram esse saber dialogal algo positivo para a vida cristã. Hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio a jovem Joyce Boechat de Paula. A Joyce tem formação na área de administração de empresa, com mestrado nessa área na Universidade Mackenzie, e também tem o MBA sobre, ela vai falar, negócios digitais pela USP. E o nosso tema hoje tem a ver até com um pequeno vídeo que está lá no nosso perfil do Instagram sobre a maternidade. E então pode começar já falando nesse tema, né, Joyce? Como você mesmo costuma dizer, o caos da maternidade. Sim. Hoje eu tenho vivido esse caos, né? Na verdade, vivo ele há 4 anos, que eu sou mãe da Laurinha, que tem 4 anos. E agora mãe do Caetano, que tem 5 meses. Então, uns caos... são 2 caos diferentes, né? Então, vivo isso intensamente. Inclusive, acabei de pedir demissão do meu trabalho para viver esse caos, né? E me dedicar a isso agora. E tem sido transformador, né? Não só com a Laura, desde que eu me tornei mãe, mas agora o Caetano também. Tem sido uma nova experiência, né? Porque mãe de 2 é diferente de mãe de 1, né? Eu li seu trabalho, o seu TCC, né, no seu MBA, e você trabalha exatamente na sua dissertação essa dificuldade da decisão da mulher de ser mãe e de ocupar o mercado de trabalho, né, acabando essa realidade de maternidade empurrando a mulher para um lugar de empreendedora. Não é? Fala um pouco sobre isso, Joyce. Sim, eu vivi isso agora, com a Laura também, mas agora estou vivendo mais intensamente, porque a falta de flexibilidade das empresas. Não só a licença maternidade ser 4 meses. 4 meses é um bebê que está aprendendo a rolar ainda. Ele não tem nenhuma capacidade de viver sozinho, de estar sozinho, né? Ainda mais sem a mãe tanto tempo. Então, pensar em deixar o bebê 8 horas por dia com outra pessoa que não sou eu, e no meu caso, não é vó, não é tio, não é ninguém, eu não consegui, né? Então, esse trabalho falou justamente sobre isso. A falta de flexibilidade das grandes empresas, né? Em entender a nova mulher que está ali. Não é uma mulher só que ela não é profissional. Agora, ela tem um outro papel muito importante na vida dela, que é ser mãe. E cada mulher tem um jeito de ser, né, cada papel. Mas no caso desse trabalho, eu falei especificamente sobre um movimento que teve. Não foi... o trabalho foi baseado num livro que é no Reino Unido, né? Mas foi um movimento que aconteceu lá de falta de mulher no mercado de trabalho mesmo. Porque a licença maternidade não era, né, favorável. Porque a flexibilidade, muitas mães queriam amamentar até pelo menos 1 ano, 2 e não dava. Então, teve um movimento da evasão do mercado de trabalho. E isso foi comprovado que aconteceu no Brasil também. Num período, e vem acontecendo, as mulheres vêm sido mais... elas têm mais critérios, né? Elas não aceitam qualquer trabalho, elas não aceitam... Logicamente, né? Tem mulheres que têm necessidade de trabalhar e não têm o que fazer. Mas as mulheres que podem escolher, a empresa quer que elas trabalhem lá, mas eu quero, em contrapartida, uma flexibilidade de vocês. Houve uma influência da pandemia também, você colocou lá alguns parágrafos sobre pandemia. Total, porque a pandemia mostrou também, né, essa intensidade. Então, eu era muito intensa como profissional, né, falando das mulheres. Agora, eu sou intensa como profissional dentro de casa. Eu estou 24 horas tentando trabalhar e tentando cuidar dos meus filhos. E ali a balança ficou mais encurtada, né? Antes a balança, estou no trabalho 8 horas, vejo meus filhos à noite. Agora está tudo misturado. Estou no trabalho, estou em casa. Então a pandemia trouxe à tona e em evidência todas essas coisas, né? Essas dificuldades e
fez as mães enxergarem de fato também o que é válido. Eu tô em casa na hora do almoço, eu vi meu filho comer uma coisa que ele nunca tinha comido. Eu tô em casa na hora do dever. Nossa, eu não conseguia ficar em casa na hora do dever de casa. Então, causou muito rebuliço, né, nesse caso. E essa diferença da maternidade e da paternidade aparece muito. Por exemplo, tem uma historinha que contam, que é assim, quando a mulher está no seu lugar de trabalho, quando trabalha fora, e aí ligam de casa com uma demanda com o filho. Aí a mulher do trabalho, ela tenta resolver, mediar, falar com o filho, deixa eu falar com ele e tal. E quando é o homem que atende, quando é o pai que está sendo solicitado para exercer uma liderança, para ter essa função de papel de pai, ele faz com má vontade, ele diz que está no trabalho, ele reclama desse acesso, ele não quer fazer isso. É só, papai conversa quando chegar em casa e tal. Dessa diferença de desejar ser mãe, o papel da maternidade. Para você, essa diferença dos papéis, ela é cultural? Sim. Esse ser mãe diferente? Sim, é cultural e é nossas raízes, né? A gente foi meio que gerado assim, nossos antepassados e tudo. O homem saía para caçar, a mulher ficava cuidando das crias, o homem trazia comida. Então, é uma coisa, né, que vem lá de muito tempo. Então, a gente vem mudando e isso, graças a Deus, tem sido diferente, né? Atualmente, a gente vê pais não querendo só ajudar, a gente vê pais querendo ter o papel de pai mesmo. Que, para mim, é a mesma coisa da mãe, logicamente, com menos essa coisa da maternidade, mas é para fazer tudo, é para dar banho, é para dar comida, é para levar num pediatra. Mas a gente vê que ainda também as mães têm uma coisa em cima delas que elas também, às vezes, não conseguem abrir mão dessa coisa que é delas. Então, você falou do trabalho, né? O homem no trabalho e tal. Eu já vi amigos meus falar que o trabalho era um momento de paz deles. Ou seja, mesmo se o trabalho for estressante, estar no trabalho traz paz, porque tá sem menino gritando, tá sem menino na cabeça, tá sem responsabilidade, né, de ficar lidando, não briga com seu irmão, come isso, não sei o quê. Então, tem pais que falam, ai meu Deus, vai chegar sábado, eu vou ter que inventar um negócio com meus filhos, vou ter que fazer uma coisa. E tem pais que não fazem também, né, deixa a mãe criar e fica descansando no fim de semana. Enfim, várias realidades. Você comenta do trabalho invisível da mulher e coloca que esse trabalho invisível é cuidar do lar e da família. Até, inclusive, quando os homens perguntam às mulheres se ela trabalha, se referindo a trabalhar fora. Então, ele exclui que cuidar da casa e dos filhos seja trabalho. Né? O que você pensa nos seus estudos, nas suas leituras, te fazem pensar que torna invisível esse trabalho? O que você chama de invisível? Você lembra disso? Sim. Então, tem várias camadas aí em tudo que você falou agora, mas já perguntaram para mim, né? Quando eu não estava trabalhando e cuidando da Laura, perguntaram, você não vai trabalhar? Só vai cuidar da Laura? Aí eu pensei em tudo que eu fiz naquele dia, de acordar de madrugada, de te trocar fralda, de dar comida, de dar banho, de não sei o quê, enquanto o Dani estava trabalhando. Tudo que eu fiz e pensar que o Dani passa várias horas sentado no computador, podendo parar para tomar um café, e às vezes eu nem podia parar para comer, porque a criança não deixa você parar. Sem receber adicional noturno? Exatamente. 0 adicional noturno. Eu fico pensando, mas só cuidar da Laura? É um trabalho de meia-noite às 11h59, né? Praticamente. Eu vi uma coisa engraçada, as mães falando, nossa, eu trabalho de 7 às 7, né? De 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, e não ganho nada financeiro. Eu ganho outro tipo de ganho, que é mais difícil, intangível e tal. Mas aí, esse trabalho invisível tem muito a ver também com a carga mental, né? Aí, muito se fala em carga mental, que a mulher... A gente não sabe explicar o que passa na nossa cabeça. Não só fisiologicamente, porque são hormônios, o cérebro em mudança, porque a gente teve que gerar um ser humano dentro da gente, depois tirar esse ser humano de dentro da gente e o corpo acostumar a não ter mais o ser humano e entender que o ser humano está fora e todas essas demandas que geram, né? E aí, essa carga a gente não sabe explicar. Então, a gente se sente invisível, né? E aí a gente acha que ninguém está valorizando, mesmo se tem alguém querendo ou não cuidando, ou perguntando se está tudo bem, ou não sei o quê, a gente acha que não está sendo vista, que ninguém valoriza. Por quê? Porque não paga boleto também. No meu caso, né? Eu tô falando mais de mim.
tudo que eu fazia ou faço pelos meus filhos não paga um boleto, infelizmente, né? Não é remunerado ainda. Então a gente fica com essa culpa também. Tipo, eu trago despesa, meu filho gera despesa e a única fonte de renda é meu marido, sei lá, alguém que banca, né? Enfim. Então isso gera essa invisibilidade, essa coisa, né, sentimental na nossa cabeça que bagunça tudo. Então eu esqueci também a pergunta no final, mas foi exatamente isso. Ficou bom. A cultura brasileira foi moldada, você falou um pouco disso, para uma mulher em que o seu papel se resume em casa e família. Uma família latino-americana, né? Acaba por gerar empecilho para essa mãe que vai trabalhar e vai trabalhar como mãe e para a não mãe ocupar espaços do mercado de trabalho. Ou seja, a mulher é cobrada dos dois lados. Quando ela decide ser mãe, isso, não é? E quando ela decide não ser. Uhum. Porque aí ela é cobrada como mulher, que o papel dela é, em algum momento da sua história, ser mãe. Não é? Fala um pouco disso, assim, dessa cobrança ambígua, né? Sim, são dois lados, né? Você quer coisa mais absurda de, numa entrevista de emprego, alguém te perguntar, você tem filhos? Assim, você quer engravidar? Alguma coisa nesse sentido, né? Pessoas mais jovens, por exemplo, se o cara pergunta, você pretende engravidar? A pessoa não tem obrigação de saber responder aquilo agora, se ela é jovem, se tal, entendeu? Eu já vi muitos relatos de... Ou você perguntar se a pessoa tem filho, que idade que ele tem? Ah, é pequenininho e tal. Ah, então... Aí não fala nada, mas automaticamente ela deixa... Fica mais escanteio do que a outra que não tem. Então, a gente, assim, a mulher, beleza, tem aquela coisa, né? Ah, e o namoradinho? Ah, e vai casar? Ah, quando casou vai ter filho? Ah, não sei o quê. É uma cobrança da sociedade para a mulher ela ter filho, ela ter, né, aquela coisa, família. E uma cobrança, se você tem filho, você não vai trabalhar não? Você vai ficar cuidando de criança? E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é um absurdo, todo mundo sabe. Só que é tão natural, é isso aí que entendeu? Aí as pessoas não têm essa coisa. Quando vê um podcast, quando vê alguém falando, fala, nossa, é verdade, né? Que absurdo pensar isso. Se a mulher decide cuidar da criança e tem a possibilidade de cuidar da criança, olha lá, só cuida de criança, não trabalha. Mas se ela trabalha muito e é uma pessoa que é dedicada ao trabalho dela, que ama o que ela faz, olha lá, só trabalha, não cuida do filho direito, deixa o filho com a tia, deixa o filho com a avó. Então você quer o que da gente? Então, você quer que a gente faça o quê, né? E aí o equilíbrio? Trabalha um pouco, fica com os filhos, seja perfeita, linda, contos de fada, propaganda de margarina. Não existe. Não existe. Porque quando a mulher trabalha, ela chega cansada, né? Se ela não tem ajuda, ela tem que fazer tudo, tem que fazer a janta, tem que fazer o quê. Então, fica uma conta que não fecha nunca. E se ela tem um pai que não é presente ou que não faz as coisas, que quer ainda que cuide dele, que dê as coisas na mão dele, aí piorou, né? Quando tem um pai que faz, que ajuda, que dá banho, que dá janta, show, aí divide. Você chegou até a citar, né? Da presença de um marido que seja parceiro, exatamente, né? E faz toda a diferença, né? Mas que talvez não seja a história da maioria. Mas você sabe essa coisa que faz parecer normal o que nos é absurdo, pela cultura e pelo preconceito já meio que assentado? Por isso a importância do seu trabalho. Você deu voz às mulheres, né? Quando você propôs o seu questionário, você colocou mais de 100 mulheres numa situação de autorreflexão, de olhar para si, para o seu próprio universo, e a partir disso ter lugar de voz, poder falar dos seus sentimentos. E eu percebi que quando você estruturou as expectativas, as estatísticas, melhor dizendo, você colocou as palavras que elas usaram, né? O que elas sofreram. Eu achei isso bárbaro para que esse lugar de voz dessa mulher pudesse ser um pouquinho mais uma sementinha de desconstrução de uma sociedade que ainda não se alertou para um sofrimento feminino, não é? E tipo assim, eu quero trabalhar fora, mas eu também quero ser mãe. Não é? Ou
eu não, na minha liberdade de mulher, eu sou indivíduo antes de ser uma mãe potencial. Né? Isso, eu tenho liberdade exatamente. de não ser mãe. Né? Na teologia, a gente tem uma força muito grande, produzida há muito tempo, na mulher, enquanto funcional, na chamada de encher a terra. Né? Então, Deus cria homem e mulher e diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Acontece que a terra já está bastante cheia. Não é? Até talvez demais. Em países muito populosos, há a premiação de casais que decidem não ter filhos. Não é? E o contrário também, né? E o contrário também. Países que não têm, há a premiação para tentar povoar. O negócio seria bom espalhar o pessoal que já existe. Né? Isso está acontecendo, na verdade. Africanos indo para a África, indianos indo para a Europa e tal. E aí eu queria perguntar... eu estava produzindo uma teologia. Então não há mais essa pecha sobre a mulher enquanto ser mãe para povoar a terra. Outra coisa que a gente precisa falar quando fala de mulher nesse ambiente de preconceito é dizer que no Gênesis Deus cria homem e mulher iguais. Por que a gente pode afirmar isso, iguais? Porque no verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, as palavras hebraicas que aparecem são da mesma raiz, ish e shishá. Então tem a mesma raiz. Quando Deus cria os dois, cria com um projeto de igualdade. Não é? Não é para um dominar o outro. E aí, quando é que acontece esse governo de dominação? Depois do capítulo 3, porque houve o pecado. Isso. Então, o pecado faz com que haja uma fala de Deus sobre a mulher, dizendo assim: o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então o governo... O castigo de Deus. O governo masculino, ele envolve um contexto de punição. De punição, entre outras coisas. Não é? Acontece que a gente esqueceu, porque eu falo os homens esqueceram que Cristo, na história da salvação, mesmo no Antigo Testamento, Cristo é apontado como aquele que desconstrói essa realidade das punições do pecado. Isaías diz que ele levará sobre si o jugo, o peso, as nossas feridas. E considera uma ferida relacional isso entre homem e mulher. Né? Os homens, numa sociedade machista, né? Ou o contrário disso, numa sociedade femista, querem colocar um mais importante que o outro, quanto a proposta do Criador era a igualdade, né, Joyce? Sim. E aí Jesus Cristo vem e rompe com isso, porque ele leva na cruz do madeiro a desconstrução que deveria acontecer. Isso que você fala de um marido que dialoga com a sua esposa e os dois podem estarem juntos nas suas rotinas, nas suas lidas. Quando os dois estão fora trabalhando e chegam juntos em casa, por que um vai descansar e o outro vai lavar roupa, vai pensar no jantar, vai ver matéria? Por que um fica cansado e o outro exausto, e não os dois cansados juntos? Boa, né? Gostei dessa diferença. Se Jesus propõe, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, não há homem nem mulher. Aí, nesse contexto, Paulo diz: não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre. Exato. Né? A proposta era libertar. A proposta era trazer de volta o projeto em Gênesis. Sim. E aí eu coloquei aqui também que ao mesmo... eu acho que você respondeu isso aqui já. E nessa coisa de Adão e Eva, eu estava pensando aqui, por que as pessoas usam o argumento, né, que a mulher veio da costela, então ela é parte, então não sei o quê, né? As pessoas que defendem um pouco esse lado machista sem defender o machismo, falam disso, né? Não, mas a mulher tem que ser submissa porque ela veio da costela, porque ela veio depois, porque não sei o quê, né? E é uma coisa assim, você fica, mas não faz sentido, né? As coisas que foram propostas, na verdade, ao longo da história, foi um lugar de... Como é que fala? Quando você
é mais cômodo, isso. Comodidade do macho. Sim. Comodidade do macho. Então, conforme você falou, né? Eu saio para correr atrás do alimento, do alimento, mas aí, e essa mulher que sai junto? Uhum. E aí você pensa assim, a mulher que sai junto, a mulher que trabalha fora é a mulher de hoje, a mulher moderna. Joyce, tem um provérbio no Antigo Testamento, no livro dos provérbios mesmo, que a mulher sábia, a mulher virtuosa, o seu valor excede de finas joias. E aí ele vem trazendo uma narrativa, o que seria essa mulher virtuosa? Então tem 2 versículos que falam assim, de longe, como navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher trabalha fora. Né? E aí na narrativa essa mulher trabalha dentro de casa, dá ordem aos seus servos e prepara roupa, prepara comida. E de longe traz o seu pão, ela trabalha fora e aí diz assim, ela examina uma propriedade e a compra. Essa mulher tem poder de decisão. Não é uma mulher que deixa tudo para o marido decidir. Ela participa das decisões importantes desse lar, importantes de investimento, inclusive. Não é? Exatamente. Eu estava pensando que a minha teoria, né, um pouco com base na fisiologia humana e tal, os homens foram criados mais fortes, né? Fisiologicamente, a massa muscular e tal. Lógico que tem o desenvolvimento de cada um, né? Mas é isso. A genética. A genética. Mas é isso. Os homens foram feitos para caçar, né? Vamos dizer assim, antigamente. Ou coletar. Mulheres, caçar e coletar. E as mulheres pensar. Que cuida da casa, organiza, cuida das crianças, não sei o quê. Então, a minha teoria é que os homens têm medo de deixar as mulheres soltas porque a gente é inteligente, entendeu? A gente é uma raça inteligente, é uma raça articulada, uma coisa que, né, a gente vai saber o que dizer, quando dizer e tal, e às vezes foge da capacidade dos homens. Os homens inseguros, né? Ele quer o controle, porque se ele não tiver o controle, ele não dá conta de administrar o tanto que ele tem também ali, né? As exigências que se fez da mulher foram sempre maiores e exigiu mais da mulher. A gente sempre fala dessa diferença, por exemplo, da mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o cérebro da mulher foi trabalhado de forma diferente ao longo do tempo, né? Exatamente. E nesse sentido, o caos da maternidade, uma mulher dá conta do caos de 5 a 10 crianças. Hoje em dia é mais difícil uma família de 10, mas um homem em 2 minutos já surta porque tem um menino chorando na sala, né? A gente estava falando ontem, minhas amigas, que elas estavam lá 1 hora dialogando com os filhos, não briga com teu irmão, não sei o quê, com calma. Aí 1 hora depois elas já perderam a paciência e chamaram o marido. Amor, vem cá que as crianças estão brigando, não tá dando, não tô conseguindo acalmar aqui a situação, vou respirar um pouquinho e já volto. Quando saiu 1 minuto depois, o pai brigando. Ela, mas eu fiquei aqui 1 hora e não briguei com eles, porque 1 minuto você não deu conta? Não dei conta. Não. Então, assim, é muito engraçado, porque o caos, se você não entende ele, você não adianta, porque ele vai acontecer de qualquer jeito. Ou você entende e aí sabe viver ali o seu caos, ou você não vai, você vai estar sempre indisposto, vai estar sempre chateado. Tipo assim, eu não queria estar vendo isso, mas é a sua vida agora, é a sua realidade, né? Filho é isso, você às vezes fala, por que eu fiz isso? Mas que bom que eu fiz isso, né? É uma coisa assim, quando você está na dificuldade... É paradoxal. Filhos são paradoxais, exatamente, né? E talvez quando eles tiverem quase 30, né? Aí faz todo sentido. A Joyce está falando isso porque ela, além de muito inteligente, muito qualificada, muito capaz, é a minha filha, né? Eu vi na hora que você foi falar assim, porque o pai, você me mostrou isso no vídeo. O pai. Eu nem vi. Pois é. Foi inconsciente mesmo, eu percebi. Pois é. Mas você está falando desse homem, assim, que tem limitações. Você chegou a ler sobre a dificuldade das mulheres em ter esse parceiro que possa confiar? Hoje em dia se cobra muito. E o que está acontecendo? Está acontecendo assim... Mulheres que buscam casamento precisam buscar homens bem mais velhos, porque nós estamos diante de uma geração que a adolescência espichou. Então, os rapazes estão tendo comportamentos adolescentes já com quase 30. Tem muita responsabilidade, né? É isso. Então, a gente
é um assunto muito delicado, né? Porque são várias variantes aí. Mas a gente, falando de paternidade e maternidade, a gente sabe que a grande maioria dos pais é dentro desse cenário. Eu trabalho, então eu pago as contas e tal, e aí minha esposa cuida da casa, das crianças, né? E quando eu chego, eu faço o mínimo, né? Às vezes esquento uma comida, às vezes faço isso, porque hoje as gerações já mudaram. Antes era comida na mão, né? E outras coisas mais. Mas aí temos aí um recorte da sociedade que já acordou um pouco para isso. Tanto as mulheres quanto os homens. Eles querem estar mais dentro da vida dos filhos, né? Antigamente o pai não sabia o que o filho comia, onde estava, com quem estava, o amiguinho. Como é que é o nome da melhor amiga da sua filha? Não sei. Ela tem amiga? Não sei. Hoje não. Hoje sabe tudo. Lá em casa, às vezes eu brinco, o meu marido que sabe quantas gotas dos remédios. Às vezes ele não tá em casa, eu ligo. Quantas gotas mesmo nesse remédio? Então já mudou muito, né? Mas Porque ainda... fizeram acordo aí de quem Não, estaria... e é uma coisa dele. Às vezes é um negócio dele, igual fralda. Eu não sei se vai faltar, se não tá, se tá acabando, se não tá. Ele cuida do estoque. O estoque de fralda é ele que cuida. Então, mas é uma coisa também que é a minoria ainda, né? A gente não pode falar que hoje em dia os pais estão... Não. Calma, um recorte da sociedade, em grande parte classe A e B, né? Também porque tem rede de apoio maior, tem uma moça que faz almoço, tem uma moça que limpa a casa. Então não é que a mãe está sobrecarregada e tal. Não, ela, né, é outro tipo de classe. Também a gente está falando de um segmento da sociedade de classe média, exatamente. Né? Então mudou muito, né? Tá muito diferente. Eu li uma vez uma pesquisa que mostrava que os homens só pensam de forma mais séria na realidade de serem pais a partir dos 40, Joyce. Não. Então, aqueles que são pais antes dos 40, de vez em quando eles vão se sentir meio sufocados mesmo e dizer assim, puxa, será que esse é o cenário que eu queria estar, né? Eu super recomendo antes dos 40, não só por dar trabalho, né, se for um pai presente, enfim, mas para mãe é muito mais cômodo você ser mãe mais jovem por causa... Aí eu penso assim, daqui 10 anos, igual a Laura tem 4, quando tiver 40, ela já vai ser mais independente, vai conseguir, né, fazer coisa sozinha, e eu tô com 40 só. Hoje em dia, 40, o que é 40? Né? Você tá jovem. Então, eu super gostei de ser mãe aos 25, né, da Laura, porque eu acho que vai dar uma janela aí. Só que essa decisão de ser mãe, as pessoas não entenderam ainda que ela é muito particular. A mulher tem ela que decidir, porque querendo ou não, é o corpo dela que a gente está falando. São as decisões dela. Não, mas com 4 meses neném, vou voltar a trabalhar. Beleza, sua decisão. Então vai, faz seu plano. Não quero ser mãe porque não me vejo sendo mãe. Então não tenha. Porque antes de ser mãe, eu achava um absurdo. Quando uma amiga minha falava, não quero ser mãe, mas eu também não era. Então eu falava, como você não quer? Eu sempre quis, é meu sonho, que não sei o quê. Mas quando eu fui, eu entendi. Não é uma coisa simples, é uma doação, é um altruísmo nível hard, é uma coisa para lá do céu, assim. Você tem que se doar, você tem... A amamentação... Opa, desculpa. Nem se fale, né? A amamentação é uma coisa profunda. Uma doação literal. Literal. Você tá, né? O seu corpo está produzindo alimento também. E se não for amamentar, tem mães que também decidem. E aí são muitas decisões, né? E a maternidade é sempre escolher. Você está grávida. Vou querer cesárea ou normal? Já tem 2 escolhas ali para fazer. Ou tentar. Eu quero normal, se não conseguir, eu vou para cesárea. Então, a criança nasceu. Você quer pediatra holística, pediatra não sei o quê. Aí tem que ir escolhendo. O que você quer para a criança? Educação. Vou bater ou vou educação respeitosa? Você tem que ir escolhendo. E são muitas responsabilidades que envolvem ter um bebê. Então, hoje em dia, quando alguém fala, não penso em ser mãe, acho que eu não quero ter filhos. Bacana, porque se você não se vê fazendo isso, eu que me via fazendo, era o meu sonho desde criança, eu já acho que é um desafio, imagina quem nunca quis, né? Eu gosto de falar dessa liberdade que há em Cristo, sabe? Porque na igreja há uma conveniência do discurso. Eu uso a Bíblia e faço ela dizer coisas que me convém dizer.
A interpretação, né? Isso. Eu interpreto a partir de mim e não a partir do texto, né? Então, já desde o início da minha carreira pastoral, eu, por exemplo, digo da liberdade que a pessoa tem em não se casar. E isso, um homem faz isso sem muita cobrança. Porém, na igreja ainda se cobra um pouco. Mas da mulher entra um preconceito vestido de teologia, sabe? E Jesus mesmo disse que haveria aqueles, o casamento não é para qualquer um, Jesus disse, porque eles estão falando sobre divórcio, aí um dos discípulos fala assim, mas se a coisa é tão difícil assim, Senhor, é melhor não casar. Aí Jesus fala assim, mas isso que não casar, não é para todos, só para alguns que nasceram com essa vocação e alguns que se fizeram vocacionados para essa solteirice, não é? E Paulo chega a dizer assim, aquele que está solteiro, não se case. Mas para Paulo, talvez, escrevendo isso, se tornou algo tão absurdo na cultura que ele está inserido, né? Ele talvez não tivesse tanta coragem quanto Jesus, aí ele abriu um parênteses e disse assim, mas digo eu, não o Senhor. Não, se Deus estiver falando, você casa. Mas ele chega a defender, por exemplo, da mulher, ele fala assim, olha, a mulher que não se casar, ela tem condições de se dedicar mais ao reino de Deus. O homem que não se casar tem condições de dedicar mais ao reino de Deus. Porque ele diz assim, porque a mulher que se casa, ela vai ocupar tempo para agradar o marido. E o homem que se casa há de gastar tempo para agradar a esposa. Então, por isso que ele fala que a solteirice é uma boa opção. Aí eu digo assim, a liberdade do não casamento, a liberdade da não maternidade, sem ter o peso teológico disso. Então, eu proponho aqui nesse podcast, então, a partir da ciência, de toda a realidade de peso que a mulher sofre, Joyce, a gente trazer essa teologia leve de libertação da mulher desse espaço de opressão ao longo da história, fruto de muito preconceito, de muita diferença, né? A mulher é diferente do homem, e o homem ocupando cargos que são tipo assim, ele está na frente, né? A mulher não pode estar na frente. E hoje a gente tem isso muito marcante, uma discussão fervorosa na igreja se mulher pode ocupar o cargo de pastora ou não pode ocupar o cargo de pastora, né? Então aí continuo usando assim, naquilo que convém, eu falo assim, não, mas isso que está na Bíblia é para a época, é coisa da época. Mas isso aqui não, isso aqui é para hoje. Sentido, então né? Não usa uma teologia que tem a mesma equiparação, né? Exatamente. É bem louco isso, né? Pesado, né? E o pecado também, você falou de, quem não quiser casar e tal. As pessoas eram muito regidas por o que era pecado e o que não era, né? E quem que regia isso? Quem que determinava o que era e o que não? A igreja, né? Então, eu tenho que casar. Se eu não casar, eu vou ficar em pecado, né? Porque tem ali os desejos, as coisas, ainda mais quando você é jovem. Então, é uma coisa muito difícil de entender essa liberdade teológica, essa liberdade que Jesus traz, essa liberdade de maternar ou não maternar, essa liberdade de escolher o que você quer e também a dificuldade hoje da gente se abrir para o que Deus quer pra gente. Né? A gente largar essa coisa da ansiedade. Todo mundo é ansioso, todo mundo tem pensamento acelerado, mas larga na mão de Deus o que Ele quer pra sua vida e não o que eu fiz todos os meus planos, vou ser mãe aos 30, aos 35 eu vou subir na carreira, calma, e se Deus não tem isso pra você, cara? Vamos devagar, né? Vamos um passo de cada vez. Eu não pensava, eu não fiz estrutura, eu queria muito casar, sempre quis casar. Mas eu não estruturei. E aí casei aos 22. Pô, legal, mas todo mundo, nossa, que jovem. Mas Deus entregou, assim, Deus colocou ali um marido bacana, show de bola, e foi indo, entendeu? E aí me deu um negócio de ser mãe, eu quero ser mãe jovem, então terminei o mestrado, engravidei da Laurinha e foi acontecendo. Né? Naquela época, eu confesso que eu tinha mais facilidade de me abrir para o que Deus queria para mim. Hoje eu tento controlar mais, mas aí eu vejo que Ele tira da mão e fala, minha filha, calma aí, eu sou Deus.
você é minha filha, então fica quietinha. É uma ótima forma da gente buscar terminar o nosso podcast, né? Sim. Colocar na mão de um Deus poderoso, de um Deus soberano, Total. de um Deus que cuida da gente, dentro do nosso caos, seja no microcosmos, né? Um caos interno, seja um caos externo de criança chorando, de demanda dos boletos em cima da mesa e essa coisa toda. Exatamente. Joyce, eu quero agradecer você pela sua disposição. Joyce mora em São Paulo atualmente e conseguiu aí, em alguns dias que esteve aqui na Grande Vitória, separar um tampinho para estar aqui no nosso podcast. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco. O Zé Barbosa, que é com quem eu vou sempre estar aqui junto, hoje não deu para ele estar aqui, nós combinamos dele sempre produzir uma fotografia desenhada. Né? Hoje eu acabei, ele levou a fotografia para mim, eu vou te entregar ela amanhã, né? Quando nos despedirmos, quando você voltar para São Paulo, mas eu não vou deixar que os nossos espectadores aqui, quem assistir esse podcast, fique sem ver a produção. O Zé Barbosa faz desenhos, faz caricatura também, mas ele curte mais fazer o desenho fotográfico, né? Que eu não sei se vai ficar bom isso aqui. Vai ficar legal? Ou tem a câmera tem como fechar aqui? Tem como fechar a câmera? Tem como fechar a câmera para ver essa fotografia melhor? Aproveitando, segue lá a Fortiori, tá? No Instagram. É fortiori.podcast. Isso. Clica na tela para iluminar. Olha aí. Boa. Valeu, obrigado. Então eu queria mostrar o trabalho do Zé agora a partir dessa entrevista daqui para frente. No final da entrevista, o Zé Barbosa vai entregar o fruto do seu labor artístico aqui. Ele postou a foto aqui num perfil dele no Instagram. Então, isso mesmo. A Joyce está lembrando aqui de você seguir o nosso podcast, o nosso perfil do Instagram, assistir os nossos vídeos aqui. Vou falar aquele negócio bonitinho que todo mundo fala no começo, né? Curte lá, dá o seu like e se inscreva no nosso canal. Não é? O pessoal fala, se inscreva no nosso canal e a gente vai procurar produzir sempre espaço de diálogo com outras ciências para que a gente, de fato, enxergue o que Deus quer de nós, um Deus libertador e não um Deus que fecha acordos aí firmados em preconceitos ou diferença entre um e outro. Deus abençoe você. Muito obrigado. Obrigada.